o cometa. Seu perfil prateado se moveu em um tranquilo anoitecer de 1949 para tomar o ar pela primeira vez. O britânico cometa de Havilland era revolucionário, a primeira aeronave mundial de passageiros a jato. Ela foi planejada para mudar as viagens aéreas. Seu voo inicial foi tipicamente britânico em sua exposição incompleta. Bom, estava um belo dia de julho e eu disse, tudo bem, está pronto, podem levar. O tempo estava perfeito. É um grande momento para todos os que projetaram e patrocinaram. Nos controles, no momento, está John Cunningham. Um grande momento, mas há muita ansiedade também. Centenas de homens talentosos, os melhores cérebros e mãos da área fizeram o máximo por ela. Que problemas ela poderia apresentar? Mesmo assim, você cruzava os dedos. Nós fizemos a checagem da cabine e decolamos. E aí veio o conciso relatório de Cunningham da cabine. Sem problemas. Ela voou de modo extremamente suave e respondeu aos controles do melhor modo, como as aeronaves de Havilland faziam normalmente. O primeiro voo durou entre 30 e 40 minutos, a uma altitude apenas média. E eu fiquei satisfeito porque aqui estava uma aeronave completa. Voltei e sobrevoei aquelas pessoas que ainda trabalhavam ao fim do dia, que ainda estavam lá. Eu fiquei feliz por deixá-las verem a aeronave no ar. Pousei. E foi isso pelo que me consta. Mas os jornalistas ficaram extremamente zangados com a empresa, porque pensaram que isso tinha sido feito deliberadamente para evitar que eles estivessem presentes. Mas não foi isso. Foi minha escolha. Eu estava com a aeronave, era uma bela noite. Bom, vamos lá. Seis semanas depois, na mostra aérea de Farnborough, o cometa fez sua primeira aparição pública para enfrentar o olho crítico dos aeronautas internacionais. Ela foi aceita não apenas pelo público, é claro, mas por muitas empresas aéreas que vieram e quiseram voar e ver o que era esta nova aeronave. E o problema era apenas um. Conseguiríamos fabricá-las rápido o bastante? Olha, é demais! Em um grande salto, parecia que a Inglaterra deixaria o Boeing americano na poeira, com o seu rival 707 ainda na prancheta. Os pedidos do cometa inundaram a empresa. O encosto da poltrona aninha sua coluna, enquanto a aeronave desliza pela pista. Uma elevação suave a média velocidade e ela se lança no ar. Era uma aeronave que tinha muito espaço do ponto de vista do piloto. Uma acomodação para o passageiro que era das mais confortáveis entre as linhas aéreas e um desempenho que era o dobro do que a melhor empresa aérea poderia alcançar na época. Subindo a 40 mil pés. O cometa tinha de tudo, até janelas enormes para uma vista espetacular. E aí, o desastre. O cometa foi vítima de uma série de acidentes. 2 deles foram culpa de pilotos não acostumados a motores a jato, mas um terceiro avião simplesmente se desintegrou no ar, matando todos a bordo. Mas há outras más notícias. Em 10 de janeiro de 1954, um cometa desapareceu após decolar de Roma para Londres. Os destroços foram encontrados flutuando no Mediterrâneo, próximos à ilha de Elba. 6 tripulantes e 29 passageiros morreram. O mundo da aviação prendeu a respiração. O futuro da viagem a jato estava no ar e o cometa estava no chão. Com a liderança britânica na aviação escapando, o primeiro-ministro Winston Churchill interveio. Ele mandou que o mistério do cometa fosse resolvido a qualquer preço. Os investigadores foram para a sede da aviação real em Farnborough. Começou uma busca intensa e desesperada pela falha fatal do cometa. Tudo o que esses primeiros detetives de acidentes sabiam era que o jato tinha se fragmentado em pleno ar. Quando iniciamos a investigação,
Tínhamos uma equipe de 4 membros permanentes da seção de acidentes e foi decidido logo no início que 2 de nós investigariam a fuselagem. Os outros 2 investigariam a asa. E aí, no período de 6 meses seguintes ou mais, houve uma sucessão de peças trazidas pela equipe de salvamento no Mediterrâneo. No início desta difícil investigação, não havia pistas que explicassem a causa do acidente. Também não se sabia o quanto dos destroços seria recuperado. Quando as peças chegam, temos que ser capazes de reconhecer de que parte da estrutura principal elas se originam. E aí começamos o processo de reconstrução. Para o cometa, nós tínhamos feito um trabalho especial de estrutura. E a partir desse ponto começamos um processo sequencial, porque estamos tentando descobrir a falha primária. A falha que iniciou toda a sequência de desintegração da aeronave no ar. Milhares de partes dos destroços foram trazidas de volta, catalogadas e cuidadosamente remontadas como um imenso quebra-cabeças. Agora, esse é o procedimento padrão, mas na época era revolucionário. Eu acho que aquela sequência era uma coisa nova para nós. Não tínhamos lidado com aviões tão grandes que tinham se desintegrado assim. Mas você tem que ter em mente que enquanto esse trabalho estava acontecendo, nunca tivemos a complementação total dos destroços. Nunca tivemos mais do que cerca de 70% no final. E então a primeira pista. Os investigadores encontraram marcas no exterior do avião feitas por objetos do interior. E isso aconteceu em pleno ar. Se eu fizer uma marca de impacto com este lápis aqui deste papel, deste jeito, e se eu rasgar o papel assim? Agora tenho 2 partes dos destroços que, quando reconstruídas, irão mostrar que o impacto aconteceu primeiro. Havia marcas como esta na fuselagem, em particular uma fina linha preta em direção à cauda. Logo nos primeiros dias, uma das coisas que descobrimos foi que havia um risco por aqui, a fina linha preta, da qual conseguimos recuperar algumas amostras para dar aos químicos. Eles disseram que era um composto de borracha que foi encontrado na estrutura da fuselagem. Então, antes de qualquer falha na armação 42, tínhamos a frente inteira. A outra coisa foi que na cauda havia pedaços de carpete presos nos destroços deste nível da cauda. E também havia a impressão de uma moeda. Para os investigadores, o carpete e a moeda provavam que alguma coisa havia feito a cabine se romper em pleno ar, lançando seu conteúdo para fora. Para descobrir o porquê, eles fizeram uma experiência arriscada. Mandaram uma equipe de pilotos e cientistas voar em uma missão perigosa, em um cometa despressurizado e carregado de instrumentos. Aconteceria a mesma coisa de novo? Anne Burns foi uma das cientistas envolvidas. Havia muitas precauções com a segurança. Tínhamos paraquedas que abriam automaticamente caso alguém fosse lançado do avião inconsciente e quando chegasse a 4.500 metros, o paraquedas abriria automaticamente. Mas isso era muito embaraçoso, porque se você esquecesse de desarmar o seu paraquedas, ele abriria no interior da fuselagem. Haveria um barulho terrível nas costas e o seu paraquedas começaria a se encher. Eu acho que as pessoas não estavam muito assustadas ou apreensivas. Sempre há esse tipo de sentimento. Não pode acontecer comigo. É claro, estávamos muito ocupados com os instrumentos e tudo mais. Foi um grande privilégio voar e tomar parte. O problema era que estávamos voando despressurizados a grandes altitudes e isso era muito desconfortável. As pessoas estavam tendo embolia. A tripulação e os observadores passaram muitas horas desgastantes, concentrados em seus instrumentos. Não havia chance de fumar, mas uma bala ajuda. Para desapontamento geral, os cientistas voltaram sem respostas. Talvez eles precisassem testar o cometa sob pressão.
Eles apresentaram uma resposta engenhosa, um meio de submeter a aeronave a um grande número de voos em algumas semanas, sem perigo para a tripulação. A fuselagem de um cometa foi posta em um tanque com as asas para fora. O tanque foi então enchido com água. Mais água foi bombeada sob pressão para a cabine. A pressão da água dentro da cabine podia ser aumentada e diminuída para simular a subida a 13.000 metros e a descida de novo sem a aeronave sequer sair do chão. Foi construído um enorme tanque que foi enchido com água e a fuselagem do avião foi posta na água dentro do tanque. As asas saíam pelos lados selados e as asas tinham macacos sob elas que simulavam a força que atua sobre as asas quando a aeronave decola, mudando durante o voo e voltando quando ela pousa. E a pressão dentro da água na cabine oscilava com a mudança de altitude, enquanto a cabine era sacudida para manter a pressurização quando a aeronave subisse. Então, você podia estimular de um modo bem rústico, mas muito adequado para esse tipo de teste, um voo completo. E podia fazer isso bem rápido, sem precisar esperar um avião decolar. E podíamos fazer isso 24 horas por dia. Dia após dia, o teste de pressão continuou sem resultados, enquanto aumentava a pressão para deixar o jato voar. Em março de 1954, o cometa ganhou os céus de novo. 2 semanas e meia depois, um outro caiu, matando todos a bordo. O cometa foi afastado por tempo indeterminado. Nas primeiras 2,5 semanas, tínhamos chegado ao estágio de simular cerca de 1.900 voos distintos. Eu estava descansando na minha cama à noite, tirando uma folga, quando o telefone tocou. E era o meu colega do tanque. Devia ser umas 2 horas da manhã e ele disse: "É melhor vir aqui, achamos uma falha." Aí eu disse: "Vocês o quê? Acharam uma falha? Mas não tem certeza." Ele disse: "Temos sim." E aí mandaram um carro para me pegar e me levaram para a sede. Eles já tinham esvaziado o tanque e era uma falha mesmo. A fuselagem estava aberta quase que de ponta a ponta. A reação inicial foi de descrédito. Ou tem alguma coisa errada com o teste, ou tem alguma coisa aqui que não conhecemos. E é claro, era uma coisa que não conhecíamos. Eles tinham se deparado com o mais novo problema da aviação: fadiga do metal em aeronaves pressurizadas. As grandes janelas do cometa enfraqueceram a estrutura. A descoberta desta falha selou a reputação dos investigadores britânicos, mas foi o fim do cometa. Foi um desastre, realmente, porque o cometa era um avião pioneiro. Ele era bem mais desenvolvido do que qualquer outra aeronave civil e toda a esperança da aviação civil britânica dependia muito do sucesso dos cometas. O cometa foi redesenhado, mas sua reputação jamais foi recuperada. Os verdadeiros beneficiários da investigação foram os americanos, que aprenderam lições cruciais de projeto e construção de jatos pressurizados. Eles partiram para dominar o mundo.